Então, estamos lendo o Evangelho do João, capítulo 18. E hoje estamos no versículo 13 até o 27. E nós vamos focar a reflexão no versículo 21 a 27, a 24, que diz assim: aliás, é 22, desculpe. A essas palavras que Jesus falou, um dos guardas que se achava ali esbofeteou Jesus, dizendo: é assim que se responde ao sumo sacerdote? Jesus lhes respondeu: se eu falei mal, mostra em que. Se eu falei bem, por que me bates? Logo em seguida, Anás enviou Jesus amarrado a Caifás, o sumo sacerdote. Então, nesse pequeno trecho desse evangelho, Cristo, em Jesus, nos dá um ensinamento tão profundo para o nosso viver, para a nossa convivência com as pessoas, com diferentes estágios de evolução, Então, ele nos dá também uma instrução muito profunda sobre a não reatividade. Porque ele estava preso, amarrado, sendo interrogado pelo sumo sacerdote. E aí ele pergunta ao sumo sacerdote: por que me interrogas? O que eu disse? Pergunta àqueles que me escutaram, eles bem sabem do que eu disse. A essas palavras o guarda vai e esbofeteia. E aí ele pergunta para o guarda. Jesus lhe respondeu: se eu falei mal, com o sumo sacerdote, me mostra onde eu falei mal. Se eu falei bem, por que me bates? E vamos visualizar essa cena. Uma pessoa presa, amarrada, interrogada, sob o ministério que ele fazia, guiado espiritualmente. E ele sugere que o sumo sacerdote vai interrogar as pessoas sobre os ensinamentos dele, que ele pregou em praça pública, ele não fez nada escondido. O guarda acha isso ofensivo, esbofeteia ele. Então vamos juntar todas essas variáveis. A pessoa está pressionado, preso e esbofeteado. Que lugar é esse? Aonde ele é capaz de, apesar de tudo isso, fazer essa pergunta ensinamento a respeito da não reatividade. Que pergunta maravilhosa. Ele, em vez de responder, ao guarda, reclamando, obrigando, destratando, ele pergunta ao guarda. Ele fala para o guarda: se eu falei mal, me mostra no quê? Que estado maravilhoso de centramento, principalmente se a gente considera a cena qual é. Ele está preso, esbofeteado, e olha para seu algoz e diz: se eu falei mal, me mostra no quê? Então vamos tomar essa cena com esse ensinamento tão profundo e vamos olhar na nossa vida uma cena
onde nós fomos destratados por alguém. E vamos olhar, imaginar a gente reagindo dessa forma. Então imagina alguém que já lhe destratou uma vez, foi agressivo, fez alguma coisa desagradável. Imagina essa cena se repetindo. A forma como você reagiu está lá na cena. Na repetição, para a cena na hora que a pessoa lhe trata mal. Se imagine imitando Jesus, olhando para a pessoa e dizendo: se eu fiz alguma coisa que lhe desagradou, me esclareça, me mostra o que eu fiz. E veja que paz que se cria dentro da nossa alma quando a gente sai das garras da reação. Imaginar não tira nenhum pedaço, pelo contrário, cria rede neural. A gente se imaginando senhor de si mesmo, das nossas reações animais, olhando para alguém que nos agrediu, nem precisa ser com a bofetada, porque isso já não se pratica tanto, né, nos nossos meios. Mas que lhe agrediu com a palavra, com o gesto, e você se mantendo conectada com o seu centro e podendo dizer, olhando para esta pessoa: se eu falei alguma coisa que lhe magoou, fez você ficar tão bravo, me mostra no quê? Me ajude então a não te magoar. Eu não quero te magoar. Me eduque, me ensine. Eu quero me abrir para ouvir se eu te magoei, para você estar assim tão agressivo comigo. Porque o meu coração não quer magoar ninguém. Na primeira vez que aconteceu, se eu fui rude com você na reação, é porque eu reagi à sua provocação. Agora que eu estou observando a minha reação e imitando o Cristo, eu escolho não reagir. Eu escolho criar rede neural para me tornar senhora da minha parte animal, condutora dos meus animais internos, que nem o pastor que cuida das ovelhas e das cabras. As ovelhas já são mansas por natureza, as cabras não. São inquietas, são traquinas, comem o que não devem, mas eu quero crescer para ser pastor das minhas partes internas inquietas e não obedecer a elas. Mestre Jesus, me fortalece com a sua presença. Me dá forças para cultivar uma relação de intimidade profunda com a tua presença, para que eu possa me educar com os seus gestos, para que eu possa educar as partes revoltosas, reativas, inquietas de mim. Me banha com a tua presença, para que quando o outro me fustigue com a permissão de Deus, trazendo de volta velhos comportamentos meus, eu possa me manter no meu centro, onde tu habitas. Eu aspiro, Mestre amado, profundamente, me estabelecer no lugar do meu coração onde tu habitas,
e me libertar desse jogo tão predatório de ação e reação entre eu e as pessoas que são portadoras do meu karma na minha vida. Ajuda-me, Cristo, a compreender com o meu coração, com a minha musculatura, que essas pessoas não estão me agredindo, elas estão me espelhando, trazendo de volta velhos padrões, para que eu possa me relacionar com eles, me tornando o eu para essas partes, dentro e fora. Elas vêm a mim exatamente pela lei da ação e da reação para que eu possa ganhar maturidade frente a elas. E ao não reagir a elas externamente, eu adquiro a capacidade de, como maestro, conduzi-las e não ser conduzido por elas. Eu sozinha não consigo, Mestre Jesus. Eu preciso da sua presença no meu coração, para que eu possa me tornar capaz de sair desse jogo tão sofrido, de reencontrar o karma e criar mais outro karma. E assim, esta corrente infinita de dor vai se replicando. Chegou a minha hora, porque eu te conheci, de compreender que eu sou co-construtor das agressões que recebo. Mesmo que não seja agora, nesse tempo, em algum tempo, eu construí este padrão. Porque se eu não tivesse construído, ele não chegaria até mim, não teria força atratora. Então me cura, Pai, tanto da reação arimânica, endurecida, de braveza, de reatividade, de revolta, como da reação completamente equivocada da parte influenciada por Lúcifer, que acha que o problema é o outro, que não consegue compreender que o outro só chega até mim porque tem em mim uma força atratora semelhante. E ele vem permitido por Deus para me espelhar. E na medida em que eu cultivo a não reação, eu me liberto dele fora e dentro de mim ao mesmo tempo. Dai-me, Pai, a capacidade de abrir a minha rede neural para formar novos caminhos neurais, em lidar com o retorno kármico, que eu saia de reagir com meu cérebro reptiliano, que não raciocina, que não pensa, apenas reage, e que eu possa me relacionar com todos os desafios a partir do meu cérebro mamífero, que já vai olhar como a mãe olha o bem-estar dos seus filhos ou daqueles a quem ela tem que cuidar. E como mãe da minha comunidade interna, que eu possa olhar para esse filho rebelde como a mãe esclarecida faria. Eu não passaria a mão por cima do meu filho rebelde. Nem diria para ele que está tudo certo, que ele vá, que ele não volte com desaforo para casa. Porque se eu for essa mãe do meu filho, eu instigarei minhas partes velhas a se transformarem em partes revoltosas,
que eu possa educar a minha parte revoltosa e dizer para ela: quanto mais você reagir, mais você se aprisiona. Respire, conecte com a terra, bota os pés no chão, reconecte com seu córtex cerebral e com seu coração. Não reaja com seu animal, aquele que chega animalizado perto de você. Senão você está acabando de iniciar um novo ciclo de violência e vai atrair alguém para manifestar essa violência, porque ela está dentro. Então, Cristo, você conseguiu, com a sua presença, permitir a Jesus de Nazaré manifestar o eu e sair do ciclo da reatividade. E eu confio que você veio para nos trazer o eu. Então te peço, me ajuda, porque nessas partes eu não estou conseguindo. Eu reajo a tal pessoa, tal pessoa, tal pessoa. Estou sempre belicosa com elas. Estou sempre querendo agradar aos poderosos e brigando com a minha parte, que quer te imitar, quer seguir pelo caminho que você ensinou, ser manso e humilde de coração. Eu te peço misericórdia, Pai, das minhas partes retardatárias e do meu não saber. Me fortalece com a tua presença, para que eu possa fazer um novo caminho. E ao dizer isso, eu mesmo percebo, até isso eu vou ter que escolher. Se eu escolher, ele estará lá pronto para me fortalecer. Mas nós estamos na alma da consciência, então eu tenho que escolher que quero fazer este outro caminho. E aí receber o teu manto de amor e misericórdia, só escolhendo que eu quero fazer este caminho e renunciando ao velho caminho da violência interna e externa, é que eu posso merecer o teu manto de mansidão sobre mim para me educar. Fortalece-me, Cristo, no teu amor, na tua misericórdia e na tua paz. Que assim seja.